Namastê! Bem-vindos ao encontro, começando agora. Muito bem-vindos. A gente teve um intervalo de uma semana e a razão foi a participação semana passada, bem na terça-feira, no Mahoma. Homa é um ritual sagrado, onde você tem uma oportunidade de expressar algo do seu divino e de receber dele também alguma coisa que você esteja querendo, precisando, né? É um ritual sagrado muito forte, né? Porque são feitas oferendas ao fogo e conduzido por monges que entoam cânticos em sânscrito, citam nomes das pessoas participantes e pedem para que as suas preces sejam atendidas, suas necessidades preenchidas. E é muito lindo participar de um ritual assim, né? Pela primeira vez ele ocorreu com uma transmissão ao vivo, do mesmo jeitinho que a gente faz aqui, lá do Ekan, do templo, Oneness Temple, como era chamado, da Weno University, lá na Índia. E a razão da gente não fazer o encontro nesse dia foi a participação nessa Homa. Sempre que a gente tem a oportunidade de fazer algo que seja diferente, né? Na verdade, a gente está fazendo uso de linguagens com as quais muitas vezes a gente não está acostumado, né? Falar em sânscrito, só mesmo quando a gente canta um mantra, né? Mesmo assim a gente mal se lembra do significado, muitas vezes, das palavras, né? Ainda assim, ainda que a gente não saiba o significado das palavras, o mantra em sânscrito, as suas sílabas sagradas são poderosas e agem, né? Tem uma ação que ocorre quando você pronuncia uma sílaba sagrada em sânscrito. A gente pode chamar isso, né, de tecnologia ancestral. E talvez aqueles que frequentam, né, igrejas e já ouviram, né, participaram de missas em latim, esse tipo de coisa, ou em hebraico, ou em japonês, ou tibetano, né? É sempre muito legal quando a gente participa de um ritual onde o significado das palavras não necessariamente é compreendido, né? É como se a gente pudesse acessar uma linguagem cujo significado a gente não conhece, mas que está expressando algo que a gente sabe que tem a ver com o que a gente quer e o que a gente precisa, né? Então, de vez em quando, né, participar de um ritual assim é uma experiência, uma vivência, né, importante, porque tira um pouco, nos retira, né, da nossa, não diria zona de conforto, mas da zona conhecida, né? A gente está acostumado a pensar, verbalizar, expressar o que a gente verbaliza, né, e elaborar mentalmente uma série de coisas, né, que estão dentro, e é isso que é interessante, estão dentro de uma limitação da nossa mente. A gente só consegue conceber algo, muitas vezes, né, a maioria das vezes,
que esteja dentro do universo que a gente, dentro do qual a gente se move, com as ferramentas, com os meios, com as coisas que a gente conhece. No entanto, quando a gente participa de um ritual, estamos evocando forças que funcionam fora desse universo conhecido, né? A gente não sabe. É misterioso. É sagrado. E vai além do nosso entendimento, né? Da nossa lógica, como as coisas se dão, como as coisas acontecem, causa e efeito, né? A gente se move na causa e efeito, né? A gente faz algo e espera um resultado. A gente investe, planta para colher frutos. Se a gente não planta, a gente não colhe. A gente tem toda uma dinâmica, né, de ação e resposta. A gente procura fazer as coisas para obter as respostas, para obter o retorno. Muitas vezes o retorno vem sem que a gente tenha feito algo. A gente fica muitas vezes surpreso, né? Opa, algo está me sendo dado sem que eu tenha feito algo para diretamente encontrar aquilo que eu estou recebendo, né? Não é? Acontece. Então o ritual ele funciona um pouco dessa forma, né? A gente oferece algo, a gente intenciona algo, que a gente queira, né, que a gente quer que aconteça, que a gente espera que aconteça, que a gente precisa que aconteça. E daí, se a gente for ver, a gente está muito pouco em troca, né? A gente faz muitas vezes uma oferenda simbólica de algo que tenha valor para a gente, né? Normalmente a oferenda segue a cultura, aquilo que, né, uma divindade hindu gosta é diferente do que uma divindade brasileira gosta, né? Mas as oferendas são feitas dentro, né, seguindo a cultura. E na Roma, como foi feita, esse processo se dá por meio do fogo. A gente faz uma oferenda para o fogo de coisas que são preciosas, né, para aquela divindade, na forma como ela se manifesta, na forma que nós nos expressamos com ela. Tudo isso às vezes pode parecer um pouco estranho, e o importante é que a gente tenha a oportunidade de ter essa experiência, fazer essa vivência, né? É um outro jeito da gente se mover, um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Eu fui treinado a conduzir alguns rituais, né? E também participei de muitos outros. Participei de várias Romas, lá na Índia e aqui no Brasil também. E o importante disso tudo é a possibilidade de você, eu sempre reafirmo isso aqui, de você estabelecer uma conexão, né? De você se sentir pertencente a algo maior e sentir também, de verdade, né, que você tem um canal de acesso ao seu divino. Porque esse é o fundamento, é a base de tudo, né? Quando você faz uma prece, quando você faz uma oração, quando você faz um ritual, a gente está num outro estado diferente da lógica com a qual a gente está acostumado a viver, né? A gente está num estado diferente, fazendo uso desse estado, né, se é que a gente pode dizer assim, de um jeito diferente. E o que acontece nesses processos, que são talvez mais comumente vivenciados, né, no Oriente do que aqui. No Oriente
especialmente na Índia, as pessoas são muito devocionais, né? E realizam pequenos rituais o tempo todo, né? Os muçulmanos também têm esse hábito, né? Se voltar para Meca e 2 ou 3 vezes ao dia, não sei bem, né? E fazer as suas orações. E para nós isso funciona de um jeito muito incrível, porque a gente sai um pouquinho do estado do autocentramento, né? Do centramento em si mesmo, do centramento egóico, onde você atribui a si mesmo, e tão somente a si mesmo, todos os créditos, né? Tudo aquilo que você recebe, você sempre considera como sendo um retorno a algo que você mesmo realizou, né? Isso gera um estado autocentrado, né? Eu faço, eu aconteço, eu sou, eu fiz, logo eu tenho, né? Logo eu sei, logo eu sou, por aí vai, né? É isso que eu estou chamando de autocentramento. E no Oriente, especialmente na Índia, nós somos convidados a sair um pouco disso, né? Começar a se mover para um estado onde você transcende o eu mesmo, né? E a maravilha disso é que a nossa consciência sofre uma expansão enorme quando isso começa a acontecer. Quando você deixa de agir como sendo alguém que age, né? Quando você sai do estado do eu realizador, ainda que você realize, não é o eu que realiza, né? Outro dia eu já foquei nisso aqui, né? Quando a gente sai do estado né, dessa ilusória sensação de que tudo gira em torno de mim mesmo, né? Quando a gente realiza e as coisas acontecem, tendemos a nos identificar com o realizador, né? E a Marapuca, né? É uma gaiola dourada, porque você vai perseguir os propósitos, os objetivos sempre do mesmo jeito, sempre procurando se capacitar cada vez mais, sempre procurando adquirir mais poder pessoal, né? Muitas vezes fazendo uso equivocado, né, de situações e pessoas para conseguir isso. E claro que nisso não tem crescimento espiritual, né? O que é crescimento espiritual? O que seria isso, né? Por que eu estou falando em crescimento espiritual? Eu estou falando nisso porque a única razão da gente estar aqui vivo é essa, né? Existencialmente nós estamos aqui para crescer. E o problema é que quando a gente não cresce, a nossa existência perde seu significado, a nossa vida fica sem direcionamento, ficamos sem um propósito e, obviamente, perdemos a alegria, né? Não tem como, você pode ter até momentos em que você fica legal, mas você fica incapacitado de viver em estados de alegria, porque você está o tempo todo tapando buraco, né? Achando um jeito de levar a vida e o dia a dia da melhor maneira. Porque, obviamente, bem você não está. Possivelmente você nunca esteve. E eu estou falando em ficar bem mesmo, né? Ficar bem mesmo significa que você está num estado de alegria incondicional. Você simplesmente está num estado de alegria com o que quer que esteja acontecendo, com o que quer que já tenha acontecido, e sem medo do que
possivelmente virá a acontecer depois. Muitas vezes a gente já tem medo do futuro, né? A gente procura se precaver, procura se assegurar para não sofrer amanhã, para ter garantias. Isso já é sofrimento, né? A necessidade que você tem de garantir o seu futuro já é, por si só, sofrimento. Porque você vai fazer isso motivado pelo medo, pela falta de conexão, pela falta de confiança e pela desconexão. Então eu estou mencionando essas coisas, sugerindo que, né, se encontre sempre uma forma de estabelecer uma conexão com o divino. Não precisa ser em sânscrito, não precisa ser em latim, não precisa ser em hebraico, não precisa nem ser fazendo uso de alguma linguagem. Essa conexão, ela independe da necessidade, né, de fazer uso de palavras. Pode fazer, claro que pode, não precisa, né? As palavras têm poder? Sim, muito. Como eu acabei de falar a respeito dos mantras, né, que fazem uso de sílabas sagradas. Mas às vezes a gente não domina essa tecnologia e a gente quer aprender a fazer certo, né? Quer dizer a coisa certa, do jeito certo, para que tudo dê certo. Então a motivação já está equivocada, né? Eu aprendi a cantar alguns mantras lá na Índia, né? Os mais importantes, e nós éramos, né, convidados a repetir inúmeras vezes certas pronúncias, né, porque segundo os monges na época diziam que se a gente não falasse do jeito certo, né, não estabeleceríamos a conexão, né? A gente estaria falando uma língua que não seria ouvida pelo divino, né? Foi com certeza uma bobagem, né? Mas foi um jeito que eles encontraram de nos fazer cantar um mantra, né, entoar um mantra da melhor maneira, né? Se colocar um japonês, um alemão, um americano e um brasileiro cantando um mantra, fica uma coisa muito engraçada, porque é o mesmo mantra, mas não parece, né? Parece que se está cantando uma coisa completamente diferente, cada um pronuncia do jeito que consegue, né? Chega a ser engraçado, chega a ser divertido. Então, o que importa, e é nisso que eu estou centrando aqui, o que eu estou dizendo, né? O que importa é você estar sempre buscando uma forma e ficando muito atento, né, de não perder a conexão. Porque a coisa mais fácil é você se desconectar. É muito fácil. Basta alguma coisa não acontecer do jeito que você esperava, você se desconecta. Com uma criança, né, que esperava que ganhar um certo presente no aniversário, no Natal, e não ganha, né? Não deu, não ganhou a bola, a bicicleta, o que for, a boneca. É o momento em que muitas desconexões acontecem, né? Porque vem o sentimento de eles não me amam, né? Eu não faço parte, ninguém gosta de mim, eu estou fora, eu não pertenço, eu estou só, etc. Esse sentimento, né, ele já brota muito cedo, quando as nossas primeiras experiências de vida, pode ser uma mamadeira que não chegou na hora, né? Pode ser uma mãe que não está ali a hora que você precisa, um pai, uma avó, o que for. Sempre que você não é atendido naquilo que você está precisando, o primeiro sentimento que acontece, qual é? Pode ser uma coisa boba, pode ser uma coisa pequena. Para uma criança é tudo, às vezes, né?
Mas se aquele desejo da criança não é realizado, às vezes é uma necessidade sim, às vezes não é, é só um desejo, né? O sentimento que se estabelece na criança e que depois continua se manifestando no adulto é de, né, eu tenho que ir atrás, eu tenho que conseguir as coisas, porque nada me será dado. E eu não quero sofrer quando eu quero uma coisa e ela não me é dada. Então, eu preciso me tornar independente e autossuficiente. Eu tenho que conseguir todas as coisas por mim mesmo, sem depender mais, jamais, que alguém me dê o que eu preciso. Né? Muita gente persegue isso a vida inteira e consegue, né? Um certo grau de independência, de autonomia. Será que elas são mais felizes? Questionável, né? Não sei. Mas isso é sofrimento. Porque a base né, o que está intrinsecamente presente é: estou sozinho. Se eu não lutar por mim, se eu não cuidar de mim, ninguém luta e ninguém cuida. Esse é o sentimento que prevalece. É um equívoco completo, mas é um sentimento que não se dissolve facilmente. Comecei falando dos rituais aqui exatamente por causa disso. Né? Porque quando você faz um ritual, por mais simples que seja, acender uma vela, né? Mais simples que seja, você está se direcionando a algo que você sabe que está junto e que está ali, está aqui para você 24 horas por dia, todos os dias da sua existência. Te acompanha o tempo todo, é onisciente, é onipresente. É uma forma de você se realizar em Deus. Né? É uma outra forma que isso é denominado. É uma realização em Deus. É quando você está em Deus, você está com Deus em si. E isso precisa ser reencontrado porque é uma real possibilidade a todos os seres humanos. Quando nos é oferecida a oportunidade de participar de um ritual, não é para a gente ir como se fosse indo a um evento turístico, né? Participar de alguma coisa exótica. Então a gente tem que ter isso em mente. Por outro lado, é interessante, é importante você desenvolver seus próprios rituais. Né? Fazer pequenas coisas, acender uma vela, né? Encontrar uma imagem, encontrar um objeto, um cristal que seja, deixar um lugar que signifique para você: aqui meu divino se encontra materializado, né? Manifesto, e eu posso me relacionar com ele através desse objeto, que já deixou de ser um objeto. Eu estou precisando falar essas coisas porque eu costumo dizer outras, né? E eu aproveitei a oportunidade da gente ter participado de uma Roma há 7 dias atrás. E por que eu quis participar dessa Roma ao invés de fazer o encontro? Né? Exatamente por causa disso. Para não perder nenhuma oportunidade de acessar a presença, né, sempre que for possível. Também
de uma forma mais subjetiva, né? Mais direta, com uma intenção sendo manifestada ali. É como essa alegria que a gente sente quando reencontra alguém depois de não a ver por muito tempo, né? Nós fomos condicionados a nos relacionar com Deus, com o divino, com o nome que queira dar, de uma forma muito estandarizada, né? Por religiões, por diferentes religiões. Eu aqui não estou falando de religião, né? Estou falando de espiritualidade, que é outra coisa. Então, muitas vezes a gente precisa desaprender o que aprendeu quando era criança, com a família, na igreja, no templo, aqui ou ali, né? E aprender ou readquirir a capacidade de interagir mais diretamente, pessoalmente, com a presença. Né? Como a gente faz aqui durante uma Oneness Meditation, por exemplo. Né? Que é uma coisa tão simples, né? Tão passiva, e tão poderosa, tão forte. Fica aí a sugestão, né? As primeiras vezes que eu fui para a Índia e participei de algum processo lá, eu tive uma certa dificuldade, né? Não estava acostumado. Tinha esse lado mais, até mesmo racional, a gente pode chamar, né? E quando alguma coisa acontece que exige, né, uma participação que não é, onde a mente não está junto, né, muitas vezes isso nos traz algum desconforto. A gente fica meio deslocado, fica meio sem saber o que fazer, né? Acha interessante e tal, mas não entra, né? Mantém um certo distanciamento. Especialmente se for numa cultura diferente da nossa. Qualquer uma delas, né? E o bonito da Oneness University, né? Hoje o Anu Academy, foi nos proporcionar a possibilidade de criar uma relação individualizada e pessoal, isento da forma, isento da fórmula, isento da necessidade de fazer a coisa assim, 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 né? Mas oferecendo as ferramentas. Tem uma que se chama Arati. O Arati você faz um movimento circular segurando uma chama, né? Como fazendo uma oferenda de luz à presença, a Deus, ao divino, ao guru, como queira chamar, para que você receba também e seja preenchido por essa mesma luz. É um gesto tão simples, né? É uma coisa tão simples e tão forte, né? Tão simbólica. Quem já viajou para a Índia e especialmente para cidades que ficam, algumas cidades que ficam na beira do rio Ganges, você vai encontrar as margens do rio, né? Locais para arte, onde centenas, milhares de pessoas se reúnem, às vezes todos os dias, de manhã e à noite, para fazer oferendas, né? Por meio da luz do fogo. E estar junto num lugar desses é uma experiência muito mágica mesmo, né? Não precisa entender nada, basta estar ali, né? Basta estar na beira de um rio com muita gente e vendo aquele fogo girando, né? As mãos
dos monges. Às vezes são muitos que fazem isso. De repente você está recebendo alguma coisa que você nem imaginava, né? Você chega lá de um jeito e sai de outro, que é uma referência, né? Por mais cansado que você esteja, por mais que não esteja entendendo nada, você está sentindo. E não tem porquê a gente não desenvolver essas mesmas coisas de uma forma pessoal, individualizada, né? Criar um jeito de conversar com Deus. Se não quiser chamar de Deus, não chama, né? Muita gente prefere inteligência universal, né? Consciência superior, presença, que é o que eu mais gosto de chamar, né? Não importa o que você faça, não importa o jeito que você faça, conecte-se, né? E o que é conectar-se? Conectar-se é buscar esse contato, buscar essa resposta, identificar que quando você chama, algo atende, né? Fica menos preocupado com o que e quem está chamando, e sim com a resposta que já está lhe sendo dada. É aí que a conexão acontece, né? Muitas vezes acontecem milagres, né? As coisas vêm a você até mesmo antes de você pedir. As coisas chegam a você muitos antes de você esboçar qualquer gesto, qualquer palavra, dizendo o que você precisa, como se as suas necessidades já tivessem sido reconhecidas e atendidas antes até mesmo de você pedir alguma coisa, né? E quando a gente nota esse tipo de coisa, né? Quando a gente vê que isso está acontecendo, é importante reconhecer e agradecer. E é aí que se encontra a possibilidade da gente estar reforçando o que a gente também chama de laço com o divino. Laço com o divino ele se dá dessa forma, né? Você cria um vínculo, porque você observa na sua própria vida, na vida daqueles que estão em volta de você, essa profusão, né, de situações em que você está sendo abençoado, curado, protegido, acolhido, nutrido de todas as formas, o tempo todo. Se você for olhar, nós somos mais, todos nós, né? Nós fomos educados e condicionados a observar aquilo que está nos faltando e correr atrás, né? Para que aquilo que esteja nos faltando não nos falte mais. A gente aprende isso também desde criança, né? E o sentimento de que algo nos falta está sempre aí, né? Quem é que não está sentindo isso o tempo todo? Algo me falta, algo me falta. Não é o suficiente. Eu tenho bastante, mas não tenho tudo que eu quero. Eu queria mais. Eu queria mais. Eu sinto que tem gente que tem mais do que eu tenho, então eu devo, né? Se você for examinar, investigar um pouquinho, você vai ver que provavelmente o sentimento de que algo está te faltando está presente o tempo todo. E sustentando um estado de eu não tenho, né? Olhando para o copo vazio, né? Não importa que o copo esteja cheio até um pouco mais do que a metade. Você só observa que ele tinha que estar cheio até em cima e não está. Está faltando alguma coisa. É automático. A gente é assim, né? A gente meio que nasce assim, né? Com essa
esse foco naquilo que falta, essa dificuldade, essa incapacidade de reconhecer o que se tem. E essa é uma das razões de estarmos desconectados, né? Porque, sim, nós temos muito e somos muito bem cuidados, muito bem protegidos, muito bem nutridos, mas o nosso foco sempre está voltado para aquilo que a gente não tem, que deveria ter, que poderia ter mais, né? E que a gente, portanto, não é feliz, né? Porque tem gente que tem mais do que a gente. Então alguma coisa não está certa, né? Tem um equívoco aí, né? Deve ser karma, deve ser alguma coisa aqui. Algo de errado comigo, né? Preciso me empenhar mais, preciso me tornar uma pessoa melhor para poder ter as coisas que eu quero. Isso nos é introjetado já muito cedo, né? E a gente precisa sair dessa, né? Porque esse estado de falta, de carência permanente, é o que nos mantém desconectados. Todo mundo tem, eu não tenho. Todo mundo tem mais do que eu, né? Seja o que for. Seja o que for. Não é só coisa material, não. A gente às vezes olha para a pessoa e acha que ela é mais bem amada do que a gente, né? Pronto. A desconexão acontece. Porque essencialmente nós estamos sempre e sempre, constantemente, permanentemente em busca de amor. E quando a gente não se sente amado, nos desconectamos. Estamos também em busca de fontes, né? Quem é que pode me amar? Quem é que pode me dar o que eu não tenho? Quem é que pode me suprir esse vazio que está aqui o tempo todo, do qual eu não escapo nunca? Às vezes até surge uma possibilidade, uma pessoa, uma coisa, um relacionamento, mas que também não me dá tudo aquilo que eu estou esperando, precisando e querendo. Tem gente que é mais feliz do que eu, gostaria de ser e de ter o que elas têm, que eu não tenho, né? Todo esse aspecto sustenta a desconexão. Então, um bom exercício para a gente fazer é focar naquilo que a gente tem. Como é que a gente vai fazer isso? Procurando identificar tudo que você já recebeu em vida e ainda recebe o tempo todo. É isso que vai criando vínculo, é isso que vai criando laço, é isso que vai criando esse elo, né? Essa conexão com a presença. E eu tenho certeza, né, que você é muito bem cuidado, muito bem cuidado. E sempre foi. Sempre foi. Procura revisar a sua vida e veja se não é assim. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais complicados, mais desafiadores, você foi cuidado. Sempre. Alguma coisa aconteceu. Sempre foi resgatado, resgatada. Sempre foi curado, curada. Sempre. Não tem como não ser. Começa a observar essas coisas, porque isso vai sustentar e vai nutrir o que a gente está chamando aqui de conexão. Quando eu me tornei doador de Diksha, em 2006, a gente ouvia falar que a Diksha nos levaria ao estado de unidade.
e ela era mais chamada na época do que é hoje, de bênção da unidade, que tem essa sagrada intenção de nos reconduzir ao estado de unidade. E a gente ouvindo esse tipo de coisa fica um pouco... é bonito, né? Mas nem sempre é compreensível. O que é esse tal? Que estado é esse, né? Deve ser legal, mas o que é isso, né? O que é um estado de unidade? Unidade do que com o que, de quem com o que? Como que é isso? Como é que se dá isso? Para que serve a Diksha? Né? Por que eu preciso voltar ou encontrar ou resgatar o estado de unidade? Para quê? Minha vida está legal do jeito que está, né? Os meus problemas, meus desafios. Então o estado de unidade, ele é o estado do qual devemos viver, né? No entanto, nós nos encontramos no estado de separatividade. Estamos separados do todo. E qual o problema? O problema é que a gente busca o bom estado, a gente busca a felicidade, e ela não acontece no estado de separatividade. Sempre que você se mantiver, sempre que você estiver e se mantiver desconectado do todo, você vai ser ou vai estar impossibilitado de viver os verdadeiros estados de alegria que a vida tem para te oferecer, que talvez você nunca tenha experienciado. No entanto, que são um direito seu, né? É um direito nosso. Então, quando a gente fala em Diksha, a gente tem que lembrar também a finalidade primeira dela se manifestar no planeta Terra, que é justamente essa, né? A Diksha se manifesta a todos nós como um chamamento da presença de Deus, do divino, da consciência superior, da consciência universal, da inteligência, como queira chamar, para que sejamos reconduzidos ao estado de unidade. Não tem outro caminho para a gente sair do estado de sofrimento. E uma vez que a gente começa a se mover em direção ao estado de unidade, todas as coisas se reencaixam, né? A gente volta a um estado de harmonia, a gente volta a um estado de integridade. E o que nasce daí, o que surge daí, é criatividade e alegria de viver, né? Cocriamos a existência, né? Cocriamos vidas, construímos coisas, sustentamos relacionamentos, e as curas físicas e emocionais e mentais acontecem naturalmente o tempo todo. Em nós e naqueles que estão do nosso lado, né, em volta da gente. Então eu queria abrir um espaço aqui agora, eu falei bastante, né? Estou vendo a hora. Queria abrir um espaço aqui para vocês colocarem alguma questão que vocês gostariam que eu abordasse aqui, tá bom? Me empolguei aqui, nem vi que o tempo passou. E eu sempre lembro, vocês podem me interromper a qualquer momento, né? E colocar os questionamentos que porventura vocês tenham, independente de eu estar falando aqui, né? A gente muda de assunto rapidinho. Esse novo ano tem acontecido uma coisa interessante, que é o ressurgimento de pessoas que estavam há muito tempo afastadas nas sessões de Diksha, né? E eu fico muito feliz de ver isso acontecer, né? Porque de alguma forma nós nos mantivemos
dentro de uma linha da qual eu não me afastei, né? Na conduta, na forma de conduzir uma sessão de Diksha, na forma de receber as pessoas, na forma de oferecer a elas o que elas vieram buscar. E é muito legal ver pessoas voltando a nos procurar, né? Voltando às sessões de Diksha. Algumas delas fazem muitos anos que não apareciam, né? Pelo menos na minha sessão, né? E isso me dá uma certificação, né? Além da motivação, de que o que a gente está fazendo funciona, né? Dá certo, sempre deu, né? E a gente tem se mantido como uma referência da possibilidade de você viver bem, né? Seguir um bom caminho, um caminho escolhido por você mesmo, desenhado por você mesmo, mas um bom caminho, né? Uma boa jornada, uma jornada de crescimento. E é muito legal testemunhar isso. Principalmente pelo retorno de pessoas que eu não via há muito tempo e que reaparecem, né? Toda semana aparece uma ou outra pessoa que, né, andava sumida aí há sei lá quantos anos, né? E eu chamo as pessoas, né? Todo domingo eu mando um e-mail convidando para a sessão de Diksha de segunda-feira e tal. E eu chamo muita gente, né? Todo mundo que já frequentou uma sessão desde 2006, eu tenho, né, esse registro e essas pessoas estão sendo constantemente reconvidadas, né? Lembradas que a gente está aqui, que a gente está oferecendo a Diksha, está oferecendo a meditação e a possibilidade de conexão. E é muito legal, né? Fico feliz de ver que o que a gente faz não se deteriorou, não se desfez, né? Não se desmanchou. Oi, Davi. É incrível como o universo não erra. Ontem mesmo me peguei questionando isso e comecei a fazer isso, agradecendo aquilo que já possuo. Agradecer por continuar merecendo aquilo que já possuo. Legal, Davi. Sim, sim. É uma mudança de postura, né? Diante de tudo. Na verdade, a gente aprendeu a reclamar, né, do que a gente não tem desde criança, porque é uma forma, muitas vezes, dos pais e das escolas, enfim, dos professores, nos estimularem a ir atrás de algo, né? Então, você é sempre estimulado, como é no esporte, né, a se superar, a conseguir mais, a ir além, né? Você sempre quase sempre, né, levado a ser comparado com outra pessoa que faz mais, que é mais do que você, né? Pode ser um irmão, pode ser alguém, né, da família ou não, que chegou a lugares diferentes, que fez e conseguiu mais sucesso, mais isso, mais aquilo, mais dinheiro, mais projeção, etc. Então, somos constantemente levados mesmo, né, a buscar uma melhora de desempenho na vida, né? Claro, não estou dizendo que isso esteja errado, né? Se fosse assim, a gente não cresceria em todos os setores, especialmente no profissional, né, no esporte e tudo mais. Né? Legal ter uma meta, né? Superar aquela meta, seguir adiante, buscar novos treinos, novos recursos, novas possibilidades de crescimento e tal. Mas eu não estou falando disso, né? A questão é que a motivação que está por trás disso sempre te faz, né? O motivador te faz
a olhar aquilo que você não é, aquilo que você não tem, né? E te estimula, ou muitas vezes te força, né, a você superar a si mesmo de uma forma negativa. Isso cria distorções, porque nem sempre a gente precisa fazer isso, nem sempre é necessário, né? E quase sempre isso cria uma imagem da gente para a gente mesmo desprovida de amor, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho o suficiente, eu não vou conseguir, toda uma coisa negativa que é introjetada às vezes muito cedo, né? Às vezes com a intenção de motivar você, mas muitas vezes simplesmente isso te mantém, né, num estado de falta de realização, um sentimento de solidão, de abandono, né, de carência, de falta. Então, quando a gente consegue reverter isso e de fato apreciar o que a gente tem, o que a gente recebeu, o que a gente já é, né, nós somos muito estimulados a nos tornar algo diferente do que somos. Sri Bhagavan fala muito nisso, né? Assim, você é sempre levado a precisar tornar-se. Tornar-se significa que você não é, né? Não é uma versão melhorada do que você já é, não. Você é estimulado a tornar-se outra coisa diferente de quem você é, de como você é. Esse é um estímulo que vem sendo introjetado desde muito cedo, né? Dentro de casa mesmo. Você tem que ser alguma coisa, você possível, né, deve procurar ser algo diferente do que você já é, né? Ser melhor, ser maior, ser mais forte, né, seja o que for. E essa necessidade de você precisar tornar-se algo diferente do que você já é, está diretamente associada a afeto e a amor, né? Se você não se tornar algo diferente do que você é, você jamais será amado. Do jeito que você é, não vai rolar, né? Não vai ter amor para você, né? A não ser que você se torne alguém ou algo melhor, né? Que você tenha mais do que você tem, seja outra coisa diferente do que você é, você não será amado. Então a gente acaba tendo que perseguir essa necessidade de se transformar, de se tornar outra coisa diferente de quem você é. E claro, você vai ser constantemente convidado a olhar para aquilo que você não é e aquilo que te falta, especialmente o que te falta. Então quando a gente inverte, né, quando esse jogo é invertido, muitas vezes por meio de uma interferência de uma outra consciência, quando há uma inversão de valores, né, quando você de fato começa a olhar o que você já tem e agradecer por quem você é, por tudo que você tem, por tudo que você viveu, por tudo que você vive, né, a cada instante, aí você muda o jogo, né? Aí a conexão acontece. Então esse é um movimento muito básico, muito importante da caminhada, né? Muito importante. A gente tem que virar, né? Tem que reverter esse condicionamento, de preferência sair fora dele, liberá-lo, né? Liberar-se da necessidade de preencher um vazio que nunca pode ser preenchido com coisas que não preenchem vazio de ninguém, seja o que for, né? Porque todos nós nascemos com um sentimento de vazio. Ele é inerente à condição humana. De uma forma positiva, ele nos leva a ir atrás das coisas, né? Mas nem sempre é assim. Então a gente acaba, muitas vezes, levados por esse sentimento de vazio, a buscar preenchê-lo de todas as formas possíveis. Todas. Né? O que você, de alguma forma, em algum momento da sua vida, não faz para fazer com que esse sentimento de vazio, de não preenchimento, se aquiete? Né?
Muitas vezes a gente vai atrás, né, de dinheiro, de coisas que você corre atrás para ter, e quando você as tem, depois de pouco tempo, né, você vai ver que o vazio não foi embora. Aí você vai querer outra coisa. É mais ou menos assim que acontece. A gente entra numa espécie de ciclo, né, vicioso, da necessidade de estar preenchendo algo que não pode ser preenchido nunca. E esse é um profundo estado de sofrimento. Então, por isso que eu digo, a gente tem que encontrar a saída desse estado, né? Começando por reconhecer o que de fato a gente é e tem. Sempre teve, sempre foi. Sempre teve aqui. Pelo reconhecimento, né? O corpo que eu tenho, como ele é, como ele me permite experimentar tanta coisa na vida, né? Através dos sentidos, através da percepção, do movimento, dos relacionamentos que ele me proporciona, etc. Então, é isso mesmo, né, Davi? Segundo passo, depois do reconhecimento, é um passo além, né? É expressar gratidão. Nas sessões de Diksha que acontecem, eu costumo lembrar as pessoas, né? Que a pessoa chega lá, 7h30, 8h, aí entra na sala e senta lá quietinha, e 1 hora depois ela recebeu pelo menos umas 10 Dikshas, né? De pessoas diferentes. Aí ela deita um pouquinho em Shavasana, dá uma relaxada, e daí ela volta a sentar né? E daqui a pouco ela vai embora para casa. E não é comum a pessoa se dar conta que ela recebeu alguma coisa. Mas foi levada por um amigo, por um membro da família, por alguém, né? Mas nem sempre a pessoa saca, percebe, sente que ela ganhou um presentão, que ela foi levada ali, até ali, uma segunda noite, em São Paulo, trânsito, né? Um monte de dificuldades, é uma cidade grande, né? Que ela foi levada ali ou por algo dentro dela mesma, como às vezes acontece, a pessoa chega lá do nada, né? Às vezes eu pergunto, como é que você veio parar aqui, né? Ah, eu ouvi falar, eu dei um Google e apareceu aqui, eu achei que eu tinha que vir aqui ver e tal. Acontece, né? Não é comum, mas acontece. Geralmente a pessoa é levada lá por alguém, ou o que ouviu falar, né? E com certeza, né? Não dá para você chegar num lugar, fazer uma meditação, encontrar pessoas, receber pelo menos umas 10 dikshas, né? De pessoas diferentes, dar uma relaxada e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. O que acontece? E por quê? Né? A pessoa não sai de lá do jeito que chegou. Alguma coisa aconteceu. Agora, quantos que reconhecem que algo aconteceu? Né? Quantos têm a sensibilidade de perceber que alguma coisa está diferente? Né? Pouca gente. A maioria levanta e vai embora. Né? Ah, obrigado, valeu, foi legal e tal, e vai embora. Né? Toma um chazinho, papeia um pouquinho e tal. Algumas pessoas vêm me dar um oi, né? Oi, obrigado e tal. E algumas outras pessoas, de fato, se sentem muito mexidas, né? Ontem aconteceu, né? Uma pessoa já tinha ido embora, ela estava lá fora, ela resolveu voltar, tirou o sapato, entrou na sala de novo para agradecer. Né? O que eu recebi aqui foi muito legal, foi muito importante, foi muito forte. Né? Vou voltar aqui mais vezes, quero estar com vocês e tal. Mas não é comum.
né, acontecer isso. Mais comum que as pessoas simplesmente se levantem e vão embora. Então, é uma aprendizagem, né? Uma reaprendizagem. Reconhecer como somos presenteados o tempo todo, sustentar essa conexão, que é onde eu estou apontando, né? Para onde eu estou apontando, e expressar gratidão toda vez que você perceber que você recebeu alguma coisa, mesmo que você não tenha feito algo para receber, ou tenha pedido para receber, né? E sustentar essa relação é a coisa mais importante que a gente pode fazer, da melhor maneira que a gente puder, né? Então eu vou me preparar para a Oneness Meditation agora, espero que vocês se preparem também, cada um do seu jeito. Começa às 23h15, tem a duração aproximadamente de 20 minutos, para quem nunca participou, e faz parte aqui do encontro, né? A ON faz parte, porque a gente vai estar interagindo com a presença sem fazer uso da linguagem, né? Então, gratidão pela presença. Namastê.